A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Eu espero que você, sua casa, sua família estejam bem, estejam protegidos em Deus, escondidos em Cristo. Nós estamos vivendo momentos difíceis da nossa vida, uma crise tal como nunca existiu outrora. Estamos aí diante de uma pandemia mundial, né? Uma crise na saúde, e todos estão presos, enclausurados dentro da sua casa, dos seus lares. Estamos todos de quarentena. Então, eu gostaria de dizer para todos vocês que é um prazer muito grande estar aqui desse lado, dando esse suporte, ajudando vocês e sendo também muito abençoado nessa ocasião, porque nesse momento, nessa troca de informações, eu particularmente acabo ganhando bastante, sendo beneficiado, sendo abençoado, porque uma vez que nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras, é bom para você e bom também para mim. Então, eu quero convidar você que, de repente, não faz parte do nosso ministério e, de repente, também não faz parte de igreja nenhuma ou está afastado, a prestar atenção no que vai ser dito agora, todas as palavras que vai ser dita. Nós vamos estudar, estaremos dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, e esse trimestre nós iremos estudar acerca da doutrina da igreja, eclesiologia, e é impossível falar das doutrinas da igreja ou da eclesiologia sem citar aquela que é a rainha de todas as epístolas, a Epístola aos Efésios. Então, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios é, sem dúvida nenhuma, o maior tratado teológico quando se fala a respeito do grande mistério de Deus que foi revelado no Novo Testamento, que é a Igreja de Cristo. E eu gostaria de dizer aqui que nós vamos fazer esta aula, elaborar esta aula, lendo a revista ponto por ponto, tópicos e subtópicos, e até você que é professor, que acostumou nós darmos uma pré-aula para professores, eu quero dizer que pode servir também para você, vai servir, acredito que vai servir também para você, mas tenha um pouco de paciência que nós vamos ler, vamos tentar ser categórico, objetivo máximo possível, mas nós vamos ler tópico por tópico, ponto por ponto, para viajarmos juntos nos endereços dados aqui. Então, gostaria de ressaltar que o pastor comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista, pastor da Assembleia de Deus, ali do Distrito Federal, Assembleia de Deus de Brasília, um dos grandes teólogos da atualidade. Então, com muito respeito ao que vai ser estudado, nós vamos mergulhar juntos na Epístola de Éfeso, a Epístola aos Efésios. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esse é o tema de hoje. A lição de número 1, que vai ser explorada no dia 5 de abril. Então, o textuário está em Efésios, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Com a saudação paulina. A verdade prática diz-nos assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Foi um mistério revelado no Novo Testamento. Deus pegou entre os gentios e os judeus, formou desses dois povos um único povo que é a Igreja, onde Paulo disse: aonde não há macho e fêmea, judeu, gentil ou grego, aonde é a coluna e firmeza da verdade. Então, este lugar, esse povo que é coluna e firmeza da verdade, foi um povo que Deus criou do meio de outros povos, para mostrar que Deus não faz acepção de pessoa e que Deus não faz distinção de povos. Por isso que quando João teve a revelação do Apocalipse, ele disse que viu homens de todos povos, tribos, línguas e nações. Então, Paulo aqui, ele revela esse tão incomensurável amor de Deus ao estabelecer a sua igreja. Vamos lá. A leitura bíblica em classe, você que tem uma Bíblia e quer nos acompanhar, está em Efésios, capítulo 1,
os versículos 1 e 2, e depois Atos capítulo 19. É necessário afirmar que Atos capítulo 19 é que mostra Paulo pela primeira vez como missionário ali na igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Então, por isso que nós vamos ler esses dois textos que está sugerido na lição. O capítulo 1 de Efésios, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2 diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos capítulo 19, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Diz-nos assim a palavra de Deus: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebesse vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que vós sois batizados então? E eles, os 12 discípulos, disseram: somos batizados no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo batizou-os de novo nas águas, e após batizá-los nas águas, a Bíblia diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, sobre os 12, veio o Espírito Santo e falaram em línguas. Aqui é a evidência do batismo com o Espírito Santo, está aqui o falar em línguas. Falaram em línguas e profetizaram. Além do batismo, eles receberam também, pelo que o contexto diz aqui, o dom de profecia. Eles começaram a profetizar. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então, nós vamos começar aqui o que Paulo, a Bíblia mostra a obra que ele fez ali na cidade de Éfeso. Ele foi o homem que organizou a igreja ali, porque no texto em que nós lemos, mostra que havia 12 crentes ali. Então, se havia 12 crentes que acreditavam na mensagem pregada por João Batista, é necessário dizer que não havia uma igreja organizada, mas que já havia salvos ali. Então, Paulo, ele não foi o homem que começou a ganhar as primeiras almas ali, não. Mas ele foi o homem que organizou a igreja, que através dele a igreja cresceu e a igreja tomou uma estrutura como realmente uma denominação que foi, ali naquela região do Egeu, foi uma das grandes sedes da igreja da Ásia Menor. Então, nós vamos, nesta ocasião, nesta oportunidade, nós vamos estudar alguns tópicos, alguns pontos principais, e os pontos principais da nossa lição, a nossa lição inteira está dividida em 3 pontos principais. O primeiro é a autoria e data dessa epístola. Segundo ponto é destinatários, ou seja, para quem foi endereçada esta epístola. E o terceiro, propósito e mensagem, ou seja, qual foi o propósito que esta carta foi escrita e qual a mensagem embutida nela. Os nossos objetivos, eles são correspondentes a cada tópico. Por exemplo, o primeiro objetivo é apresentar a autoria e a data da epístola. É uma resposta ao primeiro tópico. Então, o nosso objetivo é esclarecer quem é o autor e qual foi a data que esta carta foi escrita. O segundo objetivo desta lição é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, ou seja, para que você tenha pleno conhecimento de para quem Paulo estava escrevendo. Qual era o destino desta carta? Qual era o destinatário? E o terceiro objetivo, e não menos importante, é explicar o propósito
da escrita e a mensagem contida na epístola, ou seja, o propósito pelo qual ele escreveu o que ele escreveu, o seu conteúdo, e a mensagem contida na epístola. Vamos à introdução. A introdução da nossa lição diz assim: a epístola aos Efésios, ela é denominada de coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa fé cristã. Então, essa epístola aos Efésios é o compêndio das revelações espirituais. É a rainha das epístolas paulinas. É o grande tratado teológico da eclesiologia, ou seja, da doutrina da igreja. Ela tem uma linguagem que traz dois temas básicos. Traz Cristo como cabeça e a igreja como um corpo. Ou seja, a igreja dependendo e interligada a Cristo Jesus. Então, o ponto central desta lição é que em Efésios, Jesus Cristo é cabeça e a igreja é o corpo, conforme havia dito. É por isso que Paulo, é bom você saber, estimado professor e também querido aluno, Paulo, ele usa em suas epístolas, em todas as suas 13 epístolas, muitas vezes a expressão em Cristo. É uma expressão que está como que registrada a marca de Paulo. Em Cristo, somos mais que vencedores, nascemos em Cristo, fomos redimidos em Cristo, estamos escondidos em Cristo. Então, essa expressão em Cristo, ela passa pelo Novo Testamento cerca de 106 vezes, ou seja, por 106 vezes você vai ver essa aplicação em Cristo. Só que esta aplicação, só na Epístola aos Efésios, Paulo utiliza esta aplicação em Cristo por 36 vezes, para provar que a igreja, ela nada é sem Cristo, ela não tem sentido, não tem existência sem Cristo. Tudo que ela é e o que ela tem e o que ela representa é em Cristo. Por isso essa expressão, ela aparece no livro, na carta aos Efésios, por 36 vezes. Então, para entrar aqui no primeiro ponto, eu quero convidar você, aluno, a estudar a Epístola aos Efésios. Se você for estudar, não ler apenas, estudar 5 versículos por dia, levando em consideração que a Epístola aos Efésios é um livro da Bíblia, é o 49º livro, ou seja, é o livro de número 49, ele é dividido em 6 capítulos e 155 versículos. Então, se você for estudar, não falei ler, falei estudar, 5 versículos da Bíblia por dia, você vai precisar de apenas 30 minutos. Em 30 minutos, você vai estudar 5 versículos por dia. Sabe em quanto tempo você vai ter estudado toda a Epístola aos Efésios? Este que é um dos grandes tratados teológicos e o maior deles quando se fala a respeito da doutrina da igreja. Você vai estudar esse tratado em 31 dias, ou seja, em um mês. Levando em consideração que a nossa lição, ela discorre num período de 3 meses, ou seja, ela é trimestral, você vai poder ter estudado essa epístola 3 vezes. Se você guardar um tempo da sua vida, 30 minutos por dia, para estudar 5 versículos diariamente, num período de meia hora, 30 minutos, você vai ter estudado essa revista, aliás, não é lição nem revista, mas assim, essa epístola, você vai estudar ela inteira 3 vezes
durante esse trimestre aí. Em um mês, em 31 dias, você vai ter estudado, não lido, estudado. Isso é muito importante. Então, esse livro é riquíssimo, é pequeno, mas é riquíssimo. Ele está dividido em 6 capítulos, 155 versículos, sendo que 146 versículos desses são versículos históricos. Paulo está falando ali em muitos dados históricos, apresentando as doutrinas que revelam os mistérios de Deus para os últimos dias, que é o aparecimento da igreja, o surgimento da igreja, a organização, enfim, a igreja como corpo de Cristo. Existe nessa epístola 9 promessas de Deus e 8 profecias. Uma pergunta, é só um dado curioso, uma pergunta, e essa é a epístola aos Efésios. E sobre ela nós vamos estudar. Quando falamos aos Efésios, nós lembramos de algumas coisas. Por exemplo, lembramos da cidade de Efésios, lembramos do povo de Efésios, lembramos da igreja de Efésios e lembramos também da carta aos Efésios. Então, nós temos aqui igreja, temos carta, temos povo e temos cidade. Então, tudo isso abrangendo Efésios. Autoria e data. Primeiro ponto, ou primeiro tópico, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso está no versículo 1. E diz assim, o livro de Atos, ele menciona que ele se chamava Saulo, era o nome hebraico de Paulo, era Saulo, mas que também era conhecido como Paulo. Isso está aqui está dando a referência do capítulo 13, versículo 9 de Atos. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo, ou seja, ambos eram benjamitas, da tribo de Benjamim. Possivelmente, o nome Saulo era o nome dado pelo seu pai, já que o pai do apóstolo Paulo era um fariseu, muito religioso, um judeu muito religioso, e como eram da tribo de Benjamim, colocou o nome do seu filho, um dos nomes mais importantes da tribo de Benjamim, que foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul. A versão de Saul para o Novo Testamento é Saulo, que significa solicitado. Fazendo uma tradução livre, solicitado é aquele que é importante, então Saulo significa importante. Mas, dando prosseguimento, diz assim, já Paulo, que era o seu nome gentílico, ou um nome muito conhecido entre os romanos, significa pequeno, era o seu nome romano. É interessante aqui algumas coisas. Por exemplo, o nome Saulo, ele aparece 25 vezes na Bíblia. 25 vezes, que vai de Atos capítulo 13 até Atos capítulo 26. Por 25 vezes, a Bíblia faz menção do nome Saulo, referindo-se, claro, àquele grande apóstolo missionário, o apóstolo Paulo. Mas percebe-se que o nome dele, como Paulo, ficou tão popular que a Bíblia faz menção por 158 vezes. Faz menção do Saulo como Paulo. Então, foi um nome comumente utilizado e muito bem aceito por ele. Mas há quem diga que ele aceitou de bom grado o seu cognome Paulo, não só porque era um nome gentílico que abrangia o seu ministério aos gentios, um ministério que ia além das fronteiras da religião judaica, como também o seu cognome, Paulo, tinha muito a ver com a sua estrutura, já que ele era um homem de uma estatura pequena, um homem franzino. Então, isso segundo alguns dados históricos, mas fazendo uma aplicação desses dois nomes, a gente pode imaginar o seguinte, que Deus pega um Saulo que é importante, ou seja, solicitado, e transforma ele em um pequeno, ou seja,
alguém que se julgava importante, requisitado, solicitado, se transformou em alguém insignificante para que fosse importante para o reino de Deus. Então, todas as vezes que o homem se torna importante para outro homem, ele, de repente, é insignificante para o reino de Deus, porque Deus ele não olha, a gente sabe disso, não olha para status, para o poder aquisitivo, econômico, ou para o sobrenome ou o sangue azul que o homem tem. Mas Deus ele olha além da ótica humana. Paulo, ele deixou de ser importante para os homens, deixou de ser o solicitado, o respeitado, o importante Saulo, para ser o pequeno Paulo. Então, é uma aplicação que você pode fazer, como que uma mensagem, uma aplicação do significado desses dois nomes. Então, Paulo ele aparece muito mais vezes na Bíblia e é por isso que ele abraçou esse nome e transformou em um nome dele, um nome popular. O segundo subtópico diz o seguinte, que a assinatura apostólica, ou seja, mostra que essa carta ela tem as digitais de Paulo, tem as marcas de Paulo, que mesmo se ele não se apresentasse como autor desta carta, seria muito fácil entender que a mesma foi escrita por Paulo. Por quê? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. E eu expliquei aqui por quê. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como ressalva, pela vontade de Deus. Aqui ele fala, no versículo 1, que ele não é apóstolo por vontade humana, mas é apóstolo por vontade de Deus. Isto é, ele não foi escolhido por homens. Então, essa epístola aos Efésios de Paulo, ela faz parte do conjunto das 13 epístolas do apóstolo Paulo, ou seja, do conjunto das epístolas paulinas. Você vai ver que Paulo ele escreveu epístolas escatológicas, epístolas pastorais, ele escreveu epístolas, aquelas que fazem parte do grupo das epístolas escritas na prisão, e, além disso, as epístolas soteriológicas, ou seja, que traz aí a doutrina da salvação. Então, entre as duas epístolas que Paulo escreveu, por exemplo, que são as epístolas escatológicas, está a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Se você for ver, existe um texto clássico, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 14, 15, principalmente 16, que diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido de voz de arcanjo, tocando a trombeta de Deus. E por ali vai, falando do arrebatamento. Você vê que ele já entra no capítulo 2, falando sobre grande tribulação e o anticristo. Então, Paulo era um grande escatológico, era um homem que conhecia todas as doutrinas bíblicas, um judeu que tinha um conhecimento fora de série, fora do comum. Então ele escreve duas epístolas que são escatológicas, que são primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Ele escreve 3 epístolas pastorais, que é para orientar os obreiros, não só da sua época, como também serve para pastores, presbíteros, evangelistas, bispos, enfim, obreiros de hoje. Que essas 3 cartas é a primeira carta a Timóteo, a segunda carta que ele escreve a Timóteo e a carta que ele escreve a Tito. Estas fazem parte do conjunto de epístolas pastorais. Entre as suas grandes obras está 4 cartas de Paulo, que é chamada de cartas ou epístolas soteriológicas, ou seja, a soteriologia é a doutrina da salvação. Então, entre as cartas que fala de salvação, Paulo aí escreveu a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, ele escreveu a carta aos Gálatas e escreveu a maior de todas elas dentro daquele segmento, soteriologia, que é a Epístola aos Romanos. Então, a Epístola aos Romanos, que é, sem dúvida nenhuma,
quando se fala de justificação e salvação, é a maior obra já escrita até hoje. Isso, quem entra em acordo é os grandes teólogos e pais da igreja. Nada se compara a Romanos quando se fala sobre salvação e justificação. Então, Romanos, que é a maior de todas as cartas soteriológicas, faz parte desse conjunto das 4 epístolas. Mas, além de epístolas pastorais, epístolas soteriológicas e epístolas escatológicas, está agora o conjunto de epístola a qual estamos estudando a maior de todas elas, que é a carta aos Efésios, que faz parte do conjunto das epístolas escritas em prisões. Essas epístolas, ela trata de vários assuntos, mas o que chama a atenção é que essas 4 epístolas de Paulo, elas foram escritas quando ele estava preso, que é a epístola a Filemon, a epístola aos Colossenses, a epístola que ele escreveu aos Filipenses e a epístola que estamos estudando hoje aos Efésios, que dessas 4, desse conjunto de epístolas escritas na prisão, é sem dúvida a maior de todas elas. Vamos continuar. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo ele se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Está no capítulo 3, versículo 1 aos Efésios. E no capítulo 4, versículo 1, preso do Senhor. E também no capítulo 6, versículo 20, ele fala o embaixador em cadeias. Isso indica que era a carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas de prisões designada aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, como acabamos de falar. Eu gostaria de ler aqui para vocês um texto bíblico, inclusive para você, professor, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim, 2 Coríntios 11, 23, está escrito, Paulo reivindicando o seu ministério, ele fala, são ministros de Cristo? Uma pergunta, falo como fora de mim, eu também, eu ainda mais, em trabalhos, em muitos mais açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte e muitas vezes. Então, Paulo reivindicando seu ministério, ele falou do seu apostolado, aí ele explica assim, que se todos os apóstolos foram ministros de Cristo, ele diz, eu estou falando como louco, não estou me exaltando, mas muito mais eu, em prisões, em açoites, em perigo. Quando ele fala em prisão, ele fala muito mais. Paulo, ele foi preso diversas vezes, como ele fala aqui, só que a Bíblia não registra essas diversas vezes. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, ele usa a expressão que diz assim, se como homem combatia em Éfeso contra as bestas. Há muitos estudiosos que garantem que esse texto prova que Paulo também foi preso na cidade de Éfeso, quando ele diz combati com muitas bestas. Pelo que aconteceu ali com os construtores de imagens de Diana, possivelmente, como Paulo foi levado às autoridades, possivelmente ele foi preso, mas não há um registro claro na Bíblia de que ele foi preso em Éfeso. Mas a Bíblia mostra que 3 prisões de Paulo, desde o capítulo, me parece, capítulo 24 de Atos até o capítulo 28, mostra aí a prisão de Paulo, primeiro em Cesareia, ele passou 2 anos, depois, sabendo que poderia ali ser morto, sentindo o cheiro da ameaça, né? Sua vida estava ameaçada, como cidadão romano, ele reivindicou seus direitos e foi enviado a Roma e lá ficou numa prisão domiciliar. Ele ficou 2 anos preso em Cesareia, depois 2 anos preso em Roma. Mas antes disso, a Bíblia diz no capítulo 16 de Atos, e é um texto muito conhecido, porque você lembra do carcereiro, que quando houve o terremoto, Paulo e Silas estavam louvando, né? Nós pentecostais conhecemos muito bem esse texto, e a Bíblia diz que o cárcere tremeu, e quando o carcereiro chegou, estava tudo fora do lugar, ele pensou que os bandidos, os presos foram embora, agora eram foragidos e a cadeia estava vazia, a prisão estava vazia, as celas estavam vazias,
quando na verdade todos estavam escondidos ali por um conselho de Paulo. Aquele carcereiro pensou em tirar a própria vida, Paulo disse, não façais tal coisa, e o carcereiro disse, o que é que eu faço agora para ser salvo? Porque percebeu que eles eram homens de Deus. Aí Paulo diz no versículo 31 de Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, naquela ocasião, ele estava preso. Foi uma prisão curta, uma prisão de 24 horas ou menos de 24 horas, mas ele, depois disso, ele ficou preso em Cesareia durante 2 anos e em Roma durante mais 2 anos. Mas conforme ele fala aqui aos Coríntios, na sua segunda carta, reivindicando o seu apostolado, ele diz que por muitas vezes foi preso. E dessas muitas vezes, há um registro claro de 3 vezes, em Filipos, em Cesareia e em Romanos. E também, conforme eu li em 1 Coríntios, aqui no capítulo 15, versículo 32, como ele enfrentou naquele combate bestas ruins, há quem afirme que ele também foi preso na cidade de Éfeso. Mas vamos adiante. Qual foi a data que ele escreveu esta carta? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, ou seja, após as 3 viagens implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme acabamos de falar. Isso está em Atos capítulo 28, versículo 30. Foi entre os anos 60 e 62. E diz assim, aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável de redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 ou 62 depois de Cristo. Havia mais ou menos 30, 31, 32 anos que o Nazareno havia sido morto, ressuscitou, que a igreja estava começando após o Calvário. E aqui, tendo Tíquico como o seu portador, ou seja, o irmão Tíquico foi aquele que levou a mensagem. Provavelmente, não só ele foi o emissário que levou, que conduziu a carta de Paulo aos Efésios, como também a carta aos Colossenses e também a carta a Filemon, bem provável. E também aos Filipenses, foram basicamente na mesma época. Mas o que nos chama a atenção é que quando Paulo foi preso em Cesareia, foi no ano 58, ele ficou entre o ano 58 e 60. Depois foi para Roma, ficou entre os anos 60 e 62. E não foi em Cesareia, porque em Cesareia ele não tinha tempo, ele não tinha condições de escrever essa carta, porque ele estava preso como os outros presos. Mas em Roma ele foi um preso domiciliar, como ele ficou preso no na própria casa, alugaram uma casa, né, para que Paulo estivesse ali em prisão domiciliar. E um guarda da frente romana, da guarda romana, um guarda do pretório romano, era o guardião de Paulo. E diz alguns dados históricos que esse guarda, ou um dos guardas, que estava ali 24 horas, percebendo quando Paulo recebia, por exemplo, a visita de Lucas, a visita de Silas e de outros mais irmãos que sempre iam lá, porque não havia restrição de visita, ele recebia quem ele queria, né? Ele andava livremente por dentro de casa, fazia o que queria, então aquele tempo era um tempo hábil para ele meditar, ler, escrever. Então, por conta disso, alguns dados históricos afirmam que, inclusive, um soldado se converteu. É por isso que nós vamos entrar isso lá depois, em algumas outras aulas depois, que ele usou a figura do soldado para falar ali aos Efésios, nessa carta que estamos estudando, capítulo 6, versículo 10, ele fala toda a figura do capacete de salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, olhando a figura do soldado que sempre estava perto dele, do lado dele, até que dizem que este soldado se converteu. Mas voltando ao assunto, então esta foi a data. Estava ali próximo ao fim do ministério do apóstolo, quando ele escreveu esta carta. Agora vamos ao tópico 2, destinatários. Para quem essa carta foi escrita, já que leva o nome Carta aos Efésios? Aqui diz assim, a cidade de Éfeso, é necessário entender que região era essa, que cidade era essa, o que representava aquela metrópolis. A cidade de Éfeso ela foi fundada no ano, quase 1000 anos antes de Cristo, ano de 1050 antes de Cristo,
tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, onde está situado o atual país de Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada de mármores com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole de cerca de 500 mil. Há dados históricos que dizem mais de 250 mil. Então, tinha entre mais de 250 mil a 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade de 25 mil pessoas, aquele grande, vamos dizer, nos dias atuais, chamado de ginásio, aquela grande arena. Era um lugar que ali poderia se alocar 25 mil pessoas sentadas. E diz assim, 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com pistas de corrida e arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Essa arena, que era como um estádio de futebol, ela era uma pista que tinha um formato redondo e dentro era como um campo de futebol. Havia um espaço que ali promovia-se alguns eventos que eram da cultura romana e da cultura grega. Da cultura grega havia ali competições esportivas, como, por exemplo, as Olimpíadas. Nós lembramos das Olimpíadas que aconteciam em Atenas. Então, havia corridas que eram muito similares, que eram uma herança dos gregos. Enquanto isso, assim como os romanos gostavam de fazer em Roma, no Coliseu, aquelas grandes brigas de gladiadores, homens contra animais, animais contra animais, ou seja, briga entre leões, briga entre elefantes, briga de homens com leões, de homens com homens, assim também acontecia nesse estádio em Éfeso, que era uma cidade que tinha grande influência grega por conta da sua fundação e reconstrução por Alexandre o Grande, como também agora, já que Roma dominava o mundo, agora tinha grande influência romana, inclusive os deuses adorados em toda aquela região do Mediterrâneo, principalmente na cidade de Éfeso. Então, essa cidade era também uma cidade turística, e nós vamos entender por que era a cidade que movimentava maior número de turistas. Não era só importante politicamente, economicamente e comercialmente. Por que comercialmente? Porque o rio, aquela cidade, ela tinha um porto importante que era do rio Calster, e esse rio ele desaguava no mar Egeu, num braço aí de quase 5 quilômetros, 4 quilômetros e 800 metros, quase 5 quilômetros, desaguava no mar Egeu e se tornou o porto principal da Ásia Menor naquela região. Então, havia um fluxo de pessoas entrando e saindo, trazendo e levando mercadorias, insumos e outras coisas mais. Mas também a cidade era importante por conta da sua arquitetura, de várias construções. Por conta disso, da sua arquitetura, ela se transformou na principal cidade turística do Império Romano. Ela só perdia para a própria capital, que era Roma. Então, fora de Roma ou fora da Itália, essa cidade, a cidade de Éfeso, era a principal cidade da Ásia Menor, aquela grande metrópole. Imagina, há 12 mil anos atrás, uma cidade que tinha entre 250 mil a 500 mil habitantes. Agora, a religiosidade, o subtópico 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava um templo de Ártemis, ou seja, da Diana. Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda, a maior fonte de renda, não era a única, existiam outras fontes de renda, conforme eu falei aqui. Por exemplo, o porto era uma das grandes fontes de renda, mas a maior de todas elas era o comércio de nichos, de estátuas, de lembranças, de pequenos souvenirs, de pratas que eram vendidos no templo, razão pela qual os seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, como muitas cidades que estão, desculpe aqui a minha expressão de ser franco, eu não quero aqui metralhar a religião de ninguém, mas eu conheço bem Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte, outras cidades cuja economia gira em torno de um ídolo
de uma pessoa, de um personagem que é adorado, é venerado, assim também era a cidade de Éfeso. Então, a cidade de Éfeso, quem movimentava a maior parte da economia era a Diana, que era a Artemis ou Diana, que era a mesma deusa, né? Adorada pelos gregos e também pelos romanos. Dentro do panteão grego, do panteão romano, era a mesma pessoa, a deusa da fertilidade. Ela era a sua marca principal como deusa da fertilidade, é que no seu ventre, né, entre o pescoço e o umbigo, havia o desenho de carreiras e seios como se fosse um animal mamífero quadrúpede, como se fosse um lobo, como se fosse, um animal assim que tivesse vários seios. Ela tinha uma fileira de seis seios, tinha estátua que tinha 8 seios, e ali representava a fertilidade. Por conta disso, ela era adorada por agricultores, por mulheres estéreis, por prostitutas, enfim, por uma diversidade de pessoas. Ela era, de fato, a padroeira daquela região. O subtópico 3 diz assim, a igreja de Éfeso. O clima naquele lugar, aquele lugar que era um lugar rico, um lugar idólatra, um lugar economicamente próspero, mas também era um lugar cheio de misticismo, de religiosidade, cheio de, vamos dizer assim, existiam pessoas de várias culturas, havia vários choques culturais, e a igreja estabelecida ali. Como foi para a igreja viver naquele ambiente? A formação da igreja. Diz assim, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Paulo ficou ali durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo de João Batista, ou seja, João Batista foi o último profeta da lei, então aquele batismo não era mais válido para a igreja, para a identificação da igreja, que era o batismo do arrependimento, porque João não batizou em nome de Jesus, mas Jesus ensinou que nós deveríamos, lá no capítulo 28, a partir do versículo 18 de Mateus, e nós devemos levar o evangelho por toda a parte do mundo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não conheciam. Paulo apresentou e disse, venha cá, eu vou trazer vocês para descerem as águas de novo, para serem batizados no batismo que a igreja aceita. Após esse batismo, se tornaram membros da igreja. E agora, membros da igreja, Paulo diz assim, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Vocês querem receber? E Paulo impôs as mãos sobre os 12. E a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz nesse texto que eles falaram em línguas e profetizaram. Agora estava ali estabelecido uma igreja pentecostal na cidade idólatra. Seguindo adiante, diz assim, em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, ou seja, 90 dias de início, quando Paulo entrou na cidade de Éfeso, aqueles 90 dias que é um tempo de experiência, engraçado, não é uma aplicação que você, professor, pode fazer. 90 dias a gente sabe que é um tempo de experiência de uma empresa, de uma firma, de qualquer outro lugar. Então, 90 dias, Paulo esteve como que um experimento de Deus para os judeus ali naquele lugar, evangelizando só os judeus nas sinagogas. Rejeitado pelos judeus, agora Paulo foi em busca dos gentios. E o ministério de Paulo foi muito bem sucedido entre os gentios, ali na cidade de Éfeso, de sorte que milagres e maravilhas, os gentios que eram ali supersticiosos, voltados ao misticismo, à magia, à bruxaria, eles começaram a se converter e no centro daquela cidade se fazia pirâmides de materiais de bruxaria, de mágica, como livros, e eles queimavam aquelas pirâmides, ou seja, eram verdadeiras fogueiras, que eles queimavam, destruíam livros que eram caríssimos, que se fosse hoje custar dentro do nosso poder aquisitivo, eram livros que custaria dezenas de salários. E eles queimaram aquele livro, sem nenhum tipo de receio, arrependidos dos seus pecados, se converteram ao Deus vivo através do ministério daquele apóstolo. E a Bíblia diz assim, que ele voltou-se para os gentios, alugou um salão na escola de Tirano. Isso está no capítulo 19, versículo 9.
as pessoas que não valorizam o espaço para se congregar, está aí. É tão importante o espaço para congregar, com muito respeito àqueles que se intitulam desigrejados, é tão importante o espaço para se congregar, que no capítulo 19, versículo 9, a Bíblia diz que Paulo, que eles alugaram um espaço na escola de Tirano para fazer daquele espaço uma igreja. Então, independente que a tua igreja esteja estabelecida num galpão, em um lugar que foi uma loja, em um lugar que foi uma escola, independente se seja de tijolos, de taipa, né? De barro, de palha, de zinco, mas é importante o lugar que você congrega. Mesmo que a gente sabe que Deus não habita em templo feito por mão de homem. A questão não é onde Deus está habitando quando o lugar está vazio, mas quando você se reúne com este povo que adora a Deus, quando a igreja está reunida em um lugar, aquele lugar, inclusive, a escola de tirano, que não seria um nome muito legal de se usar, né? Olha, uma escola de tiranos, a igreja está ali. Aonde a igreja se estabelece, independente do que foi aquele lugar passa a ter novo sentido quando a igreja é estabelecida. Então, você que de repente congrega junto de uma boca de fumo, dos lugares mais perigosos, não importa. A igreja ela vai influenciar aos arredores deste lugar para que todos conheçam o Deus vivo através da igreja do Senhor estabelecida neste lugar. Vamos adiante. E diz assim: em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por lá. A igreja foi tão influente que Apolo passou por lá, o casal Áquila e Priscila passou por lá, e também Timóteo passou por lá. E existe um registro de Irineu, e isso aqui está inclusive na lição, que segundo Irineu, que foi o bispo grego do primeiro século, ele disse que o apóstolo João ele liderou a igreja aos Efésios. E era uma igreja que realmente ela tinha, se você for ver em Apocalipse capítulo 3, a carta às igrejas, capítulo 2 e 3, que fala da carta às igrejas, mostra a igreja aos Efésios como uma igreja de amor, tanto que a grande questão que Deus falou para a igreja foi que ela havia perdido o primeiro amor, porque era uma igreja amorosa. E a igreja é a cara do seu pastor. O povo é tal como é o sacerdote. Então, por que a igreja era amorosa? Porque o seu pastor, um dos seus principais líderes que passou ali e que liderou aquela igreja foi o apóstolo do amor, foi o apóstolo João. Então, grandes lideranças passaram por lá e, segundo Irineu, até o próprio João, o apóstolo, que morreu com quase 100 anos, ele foi também pastor da igreja de Éfeso. Então, João era apóstolo do amor e fez da igreja também a igreja do amor. Então, e lá na cidade aos Efésios, aliás, na cidade de Éfeso, ele escreveu a epístola, quando ele escreveu a epístola aos Efésios, claro que ele já estava preso em Roma, isso bem depois da sua terceira viagem missionária. Mas ali, naquela cidade de Éfeso, foi lá que Paulo, quando esteve ali 3 anos, dentro daquele período, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e também parte da segunda carta aos Coríntios. Então é muito interessante a gente entrar dentro desse contexto histórico e entender que as 13 epístolas de Paulo, que são as 4 epístolas escritas na prisão, 4 epístolas de salvação, que é as epístolas soteriológicas, as 3 epístolas pastorais e as 2 epístolas escatológicas foram escritas durante aquele ministério missionário de Paulo. E lá na cidade de Éfeso ele escreveu toda a epístola de 1 aos Coríntios e parte da segunda carta aos Coríntios. O quarto subtópico do segundo ponto diz assim: a saudação é epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, aqui essa palavra separado significa santo. E existe aqui uma definição, tanto no Novo como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa palavra santo, kadosh, significa separado por Deus.
Já no Novo Testamento, o grego ele traz uma definição muito similar, separado para Deus. Independente se a igreja foi separada por Deus ou para Deus, nós somos santos de Deus. Então isso mostra que Paulo estava escrevendo para um povo eleito, para a igreja do Senhor, aqueles que foram separados para Deus. No Antigo Testamento era Deus que separava, ou seja, Deus escolhia santos como sacerdote, profeta, mas no Novo Testamento agora os santos escolhiam ouvir ou não a mensagem e aceitar Cristo como Salvador, dizer sim ao convite de Jesus. Então esses no Novo Testamento eles foram separados para Deus, né? Então Deus chamou eles, prontamente atenderam. A maioria dos intérpretes considera que a epístola, preste atenção nisso, a epístola era uma carta circular. O que é carta circular? É uma encíclica. O que é uma encíclica? Não era uma carta destinada só aos Efésios. Agora, por quê? Era destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, metrópole mais importante daquela região. Ou seja, desde o 3º século da igreja primitiva, um dado momento, eles pararam de usar essa verdade como a epístola só aos Efésios, para entender que aos Efésios foi o título que Paulo deu, porque a cidade de Éfeso era a grande metrópole, era como se fosse a sede, e as demais cidades ou cidades distritais seriam congregações. Então, por exemplo, quem quer mandar uma carta para as igrejas da Bahia, destina aquela carta para Salvador. E a carta para a igreja de Salvador vai ser lida em Feira de Santana, em Camaçari, em todas as cidades ali de toda a região metropolitana. Quem quer escrever uma carta para as igrejas do Rio de Janeiro, escreve com destinatário Rio de Janeiro, mas é uma carta que vai ser lida pelas igrejas da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, toda a Baixada Fluminense, região metropolitana, região serrana, mesmo que ela foi destinada à capital Rio, mas ela não será lida só na capital. A mesma coisa, uma carta que foi destinada à igreja de São Paulo, ela vai ser lida também pelo ABC Paulista, pelas igrejas de Santo André, São Bernardo, São Caetano, pelas igrejas de Diadema, pela igreja também de toda a região metropolitana, Guarulhos, e até do interior, Campinas e outros lugares. Assim também foi na cidade de Éfeso. Aquela carta foi enviada para Éfeso, mas o destino foi todas as igrejas da Ásia Menor. Então ela não era uma carta exclusiva para uma igreja, mas exclusiva para as igrejas. E perdura essa verdade até hoje, sabendo que você, nós somos beneficiados pela leitura desta carta que é uma carta circular, que circula até hoje entre nós, uma carta encíclica. Então, vamos ao último tópico desta lição, que é o propósito e mensagem. Qual é o propósito com a mensagem? O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, diferente das outras que tratam de problemas específicos, como, por exemplo, 1 e 2 aos Coríntios, que foi, sem dúvida nenhuma, a carta que mais tratou de problema. Paulo, aqui, aos Efésios, ele não trata de problema específico como em outras cartas. Porém, os capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam solução acerca de algumas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, do mundo dos gregos, que era um mundo voltado à magia, voltado à filosofia, que era as filosofias de Platão, Demóstenes, Sócrates. Havia uma influência muito grande a um tipo de ateísmo ou gnosticismo por conta disso. Então, esse mundo helênico, que era o mundo do grego, trazia isso, trazia também uma vida descomprometida de moralidade, uma vida voltada a todo tipo de prática sexual, porque os gregos, na sua maioria, buscavam o prazer em detrimento de qualquer moralidade, o prazer acima de tudo. Então, havia ali uma cultura que eles tratavam o corpo como apenas fonte de prazer, eram verdadeiros hedonitas, e
aquela prática da religião, havia mistérios e magia, havia uma curiosidade muito grande, eram muito supersticiosos. Paulo fala isso quando entrou em Atenas, que diz, vejo que vós, cidadãos atenienses, sois um tanto quanto supersticiosos. Está lá no capítulo 19 de Atos, me parece que a partir do versículo 32, ele fala sobre essa superstição, ou seja, as pessoas adoravam qualquer coisa por uma curiosidade, meramente por curiosidade, por querer entender, querer aprender. Mas agora, esses crentes que tinham esses costumes, essas culturas, eram santos de Éfeso, estavam reunidos na igreja. Não por acaso o apóstolo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. E quando se fala universo, claro que é uma linguagem muito usada pelos místicos, né? Os astrólogos usam muito isso, que o universo, inclusive Deus, é tratado como um ser abstrato, como um universo, não como pessoa. A pessoalidade de Deus é ignorada, né, pelo um método abstrato de tratar Deus. Então, Paulo ele já usa essa linguagem dizendo que Deus é o Deus. Deus não é o universo, Deus é o Deus do universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedice, foi o que nós falamos aqui. Então, eles, mergulhados na graça como salvo, passariam a ser uma nova criatura. Paulo fala basicamente de duas coisas. Primeiro, como se deu a redenção, a obra expiatória, como Deus em Cristo salvou a humanidade. Essa é a primeira questão. E a segunda questão de Paulo é quando Paulo ele diz como seria o viver nesta vida redimida, esta vida mergulhada na graça, nesta redenção. Como Deus redimiu e como viver uma vida redimida. Então, são as duas respostas. Ali, Paulo, aos Efésios, ele faz duas orações e as duas é com o mesmo propósito, que Deus abra o entendimento e dê sabedoria, uma sabedoria salvífica, para que as pessoas entendam os céus pelo lado de dentro, entendam a doutrina da salvação. Saber o que é a igreja, qual é o propósito da igreja, porque Deus estabeleceu a igreja. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas podemos considerar uma das intenções do autor aos Efésios era a de que atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Paulo, como pastor, ele queria atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, ou seja, com um olhar paterno, com o olhar de quem entende o rebanho, haja vista que a maioria dos irmãos da cidade de Éfeso eram filhos ministeriais de Paulo, foi ganho por ele ou através do ministério dele. E, por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. Agora vamos ao subtópico 2, mensagem. A mensagem aos Efésios gira em torno de duas temáticas, Cristo, cabeça, e a igreja, corpo. Cabeça e corpo, corpo e igreja. Não existe corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo. O que dá sentido a Cristo como cabeça é a igreja como corpo, mas a igreja não significaria absolutamente nada sem sua cabeça, porque não existe corpo sem cabeça. Então, Cristo morreu por nós, para mostrar que Ele é o nosso líder, intercessor, Ele é o doador da vida, Ele é a razão da nossa existência, enfim, Ele é o nosso cabeça. A cabeça, ela manda em todos os movimentos do corpo. Aliás, o corpo ele não consegue ser dominado por si só, ele precisa da cabeça. E diz assim, assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos dos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Terceiro, a conciliação dos povos por intermédio da cruz. Quarto, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado. Aqui, nós resumimos tudo naqueles dois tópicos. A obra da redenção e como viver uma vida redimida. Então, quinto é um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito Santo, na frutificação da adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Foi um tema também que Paulo ele fez questão de abordar. No capítulo 5, ele fala sobre as questões conjugais, a partir do versículo 21, e no capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre a batalha espiritual. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas
fé prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez, o que espera que a igreja também faça. Então, há aí uma combinação de doutrina, dever, fé e vida cristã, com resultados positivos da obra de Deus em Cristo para a igreja. Então, a combinação da doutrina, dever, fé e vida cristã, como resultados positivos da obra que Deus executou em Cristo, que Deus fez em Cristo em favor da igreja ou para a existência da igreja. Então, essa que é o clímax da teologia paulina. Eu termino aqui dizendo o seguinte, Paulo, quando escreveu, lá no capítulo 20 de Atos, versículo de 28 ao 31, ele mostra o cuidado que ele tinha do aparecimento de falsos mestres, que isso aconteceu depois. Lá no capítulo 20, ele estava presente, não havia ainda a carta de Atos. A carta só existiu quando ele estava preso em Roma. Ele já adverte os irmãos acerca desses falsos mestres. Deu tão certo a carta que Paulo mandou, os irmãos aprenderam tanto, que a gente vai ver em Apocalipse. Olha só, o capítulo 3, quando se fala da carta às 7 igrejas da Ásia, olha o que a Bíblia mostra aqui em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3 não, capítulo 2, versículo 2 é assim: e eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que puseste e que não pode sofrer os maus tratos. E o que não pode sofrer os maus. E puseste à prova, olha só, e puseste aqui, o próprio Cristo está falando para a igreja da cidade de Éfeso, aos Efésios. Isso aqui já fazia mais ou menos 50 anos, quase 50 anos, que Paulo havia escrito essa carta aos Efésios. Agora João teve a visão de Apocalipse e o próprio Cristo se revelou a João dizendo assim, que a igreja ela tem como uma característica positiva que ela põe à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. Ou seja, era uma igreja que ela ia pelo que está escrito. Ela aprendeu de Paulo a primar pelo que está escrito, a andar pelo que está escrito. Então, essa é a epístola aos Efésios, mostra que Deus, ele conduz, executa e sustenta todo um plano de salvação. Segundo os teólogos, eles entram em comum acordo, a maioria dos teólogos, que o clímax dessa teologia paulina é que essa epístola nos ensina a assentar, andar e estar firmado. Assentar, andar, quando fala em assentar em lugares celestiais, estar em lugares celestiais, andar, ou seja, assentar, andar e estar firmado. Então, eu termino mostrando o seguinte, há uma linguagem paralela a isso no Antigo Testamento, lá no Salmo 1. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão. Isso, Salmo 1, verso 1. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa sua lei medita de dia e de noite. Versículo 13 mostra 4 promessas. Será como árvores plantadas em ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer o Senhor prosperará. Para que o homem obtenha essas 4 promessas, é necessário cumprir os versículos 1, que diz que não anda segundo o conselho, não anda no mesmo caminho e nem se assenta na mesma roda. Então, o problema não é assentar na mesma roda nem andar no caminho, é ouvir, porque o homem só andou porque ouviu, e só sentou porque cansou de andar. Então, aqui esse texto mostra que nós devemos, quando se fala em ouvir, andar e sentar, que seja na lei do Senhor, na palavra de Deus. Foi essas verdades que Paulo estabeleceu para que os irmãos alcançassem uma maturidade espiritual. Ou seja, essa epístola aos Efésios te ensina a ouvir a verdade, a andar no caminho da verdade e a sentar e divulgar o que você ouviu a respeito da verdade. Deus em Cristo abençoe a tua vida. Essa foi mais uma aula e também uma pré-aula. A você que está vendo este material no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha,
Deus abençoe sua vida, seu ministério. Eu quero dizer que esse cenário está diferente porque estamos gravando na nossa igreja por conta dessa quarentena. Eu quero deixar aqui uma observação. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, está aqui alguns livros. O nosso pastor-presidente, Edivaldo Nascimento, é um grande mestre. Eu me atrevo em dizer que é um dos maiores mestres do Brasil quando se fala em uma teologia sadia, saudável. Não sou eu apenas que falo isso. Os grandes pastores das convenções Brasil afora que o conhecem, sabem o que eu estou dizendo. É um homem que escreveu quase 30 livros, me parece que já 26, 27 livros escritos. E dentre eles está aqui, Apocalipse, você que gosta de uma boa escatologia, e ide e pregai, você que quer aprender um pouco de hermenêutica, homilética e também evangelizar. Está aí 2 obras de um dos seus, que faz parte de uma das suas coleções de livros escritos. É meu pai ministerial, um grande homem de Deus, e está aqui essa dica para você que é do nosso canal, adquirir esses materiais, você está abençoando o ministério do homem de Deus. Então, gostaria de deixar um grande abraço, Deus te abençoe, e eu quero fazer uma oração. Eu nunca faço essa oração, mas eu quero fazer uma oração pelas famílias, pelas pessoas, diante dessa pandemia, diante dessa crise que estamos atravessando. Oremos em nome de Jesus. Reúna a sua família, se você puder, e ore comigo. Pai bondoso, Deus querido e santo, nós te louvamos por estudar a tua palavra, Senhor. Quem está estudando comigo de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, eu não sei, Senhor, a que horas esta pessoa vai estar comigo, aprendendo, estudando, se aplicando, meditando na tua lei. Mas eu te peço, Senhor, que cada letra, que cada palavra, cada versículo venha chegar ao coração desta pessoa como uma flecha aguda, trazendo revelação do teu amor, dos teus tesouros embutidos na tua lei e nas tuas verdades. Pai, como foste com aquela igreja em meio às perseguições, aquela igreja, Senhor, que vivia em um lugar cuja havia um templo, aquele templo de Diana, que era um templo que tinha 127 colunas de 20 metros cada uma, que fazia com que os olhos dos homens brilhassem, turistas do mundo inteiro iam lá. Pessoas, Senhor, se locomovia de partes da terra para adorar aquele ídolo, e a cidade vivia um verdadeiro caos moral, mergulhada no espírito de sexomania, sexolatria, pornografia, feiticismo, feitiçaria. Meu Deus, o meu país, o Brasil, a minha cidade, o Rio de Janeiro, não é diferente, Senhor. E todas as grandes metrópoles do Brasil, turistas do mundo inteiro se locomovem, vêm para cá, viajam milhares e milhares de quilômetros para estar aqui. Mas, meu Deus, a maioria deles que vem não te conhece. Que nós venhamos ser uma igreja, meu Deus, que venha te representar a ponto de fazer com que tais pessoas te conheçam de perto. Que tais pessoas tenham a aproximação com o Senhor através de nós que somos tua igreja, os teus representantes na face dessa terra. Pai, eu quero, através dessa oração, pedir a tua bênção, rogar a tua bênção pelas famílias que estão em quarentena, que estão enclausulados, presos dentro da própria casa, que estão nesse distanciamento social, por ordem das autoridades. E quero repreender desde já, Senhor, a infecção, a proliferação desse vírus maligno, desse vírus maldito, o coronavírus, o Covid-19. Senhor, venha deter toda a marcha do inferno, venha neutralizar toda a ação maligna. Eu abençoo os lares e as famílias, cada aluno, professor, superintendente, você que é amante da palavra de Deus, que ama estudar o santo livro, você que esteve comigo, você que está no Brasil ou fora do Brasil, você que está nos rincões, nos lugares mais distantes, como também você que está pertinho de mim, dentro da minha cidade ou do meu estado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Seja abençoado e até a próxima. Querendo Deus, divulgue essa mensagem, compartilhe com alguém que você ama. Deus te abençoe, um forte abraço em Cristo. Até a próxima, querendo Deus. Amém.